Agora a gente vai fazer uma viagem de volta à matemática da escola. Primário tudo bem, né? Não, não é primário não. É funções, é lá pela... Meu tempo se chamava de sétima série. Hoje em dia é oitavo ano. É mais ou menos isso aí. Tá. O da matemática que a gente aprende aqui, né? Tem um negócio de cálculo aí, a gente ouve cálculo. Tem um negócio de derivada também. Esse aí. Dá pra fazer derivada aqui, ó. Massa, dá pra fazer uma derivada massa. No Grasshopper, ó, derivada fica show de bola. Era o que tinha que ensinar para vocês, era o que é uma derivada olhando para a tela, olhando para o gráfico. Era isso que eu ia ensinar para vocês. Depois ensinava a regra da cadeia também. Agora, o que tem que ensinar é isso. Quando a gente estuda funções, estuda curvas matematicamente, tem uma história que é o grau de uma curva. Tá? O grau de uma curva. Vocês lembram o que é o grau de uma curva? Aí, ó, é isso aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Essa história, ó. Em matemática, provavelmente seu professor de matemática te disse mais uma vez que toda reta é uma curva, mas nem toda curva é uma reta. Vocês lembram disso? Para matemática, a reta é uma curva também, tá? A reta é uma curva de grau, tá? Porque ela é uma equação que não tem nenhum expoente. Quando você tem um expoente, vai ser grau 2, grau 3. Mais do que isso, a gente não vai... Eu não vejo motivo para a gente usar. Embora o programa calcule, tá? Então aqui eu vou falar sobre um comando chamado rebuild. Vou falar sobre desenho de curvas, tá? Eu vou aqui para minha vista de topo para facilitar um pouquinho esse desenho. Ó, tem dois comandos para a gente desenhar curvas, tá? E os atalhos deles estão aqui. É esse IC, que é Interpolated Curve, e o outro que a gente chama de CV, que é o de curve mesmo, né? Chama de CV não. Esse é os atalhos para quem instalou aquele pacote, aquele arquivo de atalhos que eu mostrei. Senão a gente vai digitar o nome todo, ou a gente vai na aba de curvas e eu vou ter ele em algum lugar que eu não lembro, porque eu não uso essa interface. Mas eu vou ter aqui, será que é nesse daqui? Não. Isso aqui é uma catenária, isso aqui não é o Sketch on Surface. Bom, tem um jeito fácil de descobrir quando a gente está perdido aqui no Rhino. Ó. Eu tenho uma aba de Help aqui e eu tenho um Auto Update. Eu vou digitar aqui o meu atalho, CV, e ele vai dizer aqui qual é o ícone. Eu cliquei aqui no Help, ó. Eu peguei uma aba aqui que tem um Help. Se o Help não estiver aparecendo, a gente tem que ir aqui na rodinha e colocar o Help. Vai ter aqui Help aqui em algum lugar. Help aqui, ó. No Rhino 8, quem está com ele instalado, é isso daí. Eu vou ter um Help aqui, ó. Desse lado ele vai estar aqui. E a rodinha vai estar aqui. Show Panels. Eu vou ter que clicar nesse Show Panels. E aqui que eu vou marcar. O Rhino 8 é um pouquinho diferente. Essa funcionalidade daqui, ó. Eu tenho que ir aqui em Show Panels. E aqui eu tenho que habilitar o Help. Se ele já não tiver aqui habilitado, tá? Voltando. Ele está aqui, é esse desenho aqui, é esse daqui, ó. São essas abas daqui. Eu estou aqui no menu de curvas, tá? Lembrando que esse menu lateral aqui, ele atualiza, ó. Se eu tiver em superfície, se eu tiver em sólidos, ele vai ser diferente. Esse menu que chama Sidebar. No Rhino 8 é a mesma coisa, ó. Se eu estou aqui em curvas, eu vou ter um menu. Se eu tiver em superfícies ou sólidos, eu vou ter outros menus aqui do lado. Nesse side panel. Eu vou estar no menu de curvas, se eu quiser. E esses ícones, ó. Quando a gente para o mouse, ele vai mostrar... repetindo isso que eu já falei na aula passada, mas com o botão direito, quando você pausa o mouse e vê isso daqui, você vê com o botão esquerdo, ele é um comando,
com o botão direito, ele é outro comando, tá? Ele troca o comando que ele vai. Alguns desses ícones, ele tem uma setinha aqui para baixo, ó, uma bordinha aqui. Se eu clicar nessa bordinha, ele vai abrir um menuzinho e eu posso fazer essas coisas pelo menuzinho, tá? Então, ele vai ter dois tipos de curva, dois comandos para desenhar curvas de grau maior que 1, né? Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o que eu botei o atalho IC, ele chama Interpolated Curves, e se eu for clicando nesses pontos, ó, ele vai me dar uma curva que passa exatamente nesses pontos. Aqui eu botão direito do mouse, porque o ESC cancelaria o meu comando, tá? E se eu clicar aqui, eu vou ter meus pontos de controle aqui habilitados, tá? Essa é uma maneira. Essa curva, quando a gente chama ela aqui, ó, ele vai ter uma informação chamada de grau, tá? O degree da curva, o grau da curva. Esse daqui é o padrão, ele está com 3 aqui no meu. Se ele tiver com 1, vão ser retas, e a curva interpolada vai ficar parecida com a outra. Se tiver 2, vai ser uma curva do grau 2, uma cônica. Eu vou clicando aqui, fazer aqui de novo. Eu chamei esse comando aqui, ó, que é aquele IC, que é o Interpolated Curve. Estou clicando nos pontos. Ele está funcionando, e aqui eu dou Enter. Eu estou pegando os pontos, ó, porque eu estou com o endpoint ligado aqui, eu estou com um point ligado, melhor dizendo. O snap para aquele ponto é no point, né? Endpoint é só para pontos dentro de um elemento, de uma face, de uma linha, de uma polilinha, de alguma coisa que tenha, de um arco, dessas coisas. No Rhino 8 eles estão aqui, ó. Quando eu dou o zoom ele não funciona, ele muda, mas aqui eu tenho o snap, é esse ícone aqui, ó. Agora ele funcionou. Esse aqui é o snap, o outro eu tenho filtro, é um negócio que eu não vou mostrar no curso, tá? É um recurso do Rhino, mas não é tão importante assim para o Grasshopper, para o uso da modelagem paramétrica. Pelo menos o filtro dentro do Rhino eu acho que não seja. E aqui eu deixei... Isso aqui é mais ou menos o que eu uso. Eu não uso Near, eu não uso Perp, eu não uso... O Project eu uso, mas eu ligo e desligo. E o Disable é só para você cancelar todo mundo quando você não quer usar esses elementos. Isso aqui é a minha maneira de usar, pode selecionar. No Rhino 6, a primeira vez que você usa, isso daqui não está aparecendo. E aí você clica aqui no OSnap, ó, nesse negócio aqui que ele vai aparecer. Ele aparece em algum lugar que eu não lembro onde é. E eu arrasto ele para ele ficar aqui embaixo no Rhino 6. Deixa eu ver se dá para botar aqui. Aqui ele fica ruim, né? Deixa eu colocar aqui do lado no Rhino 6. Dá Enter ou a barra de espaço. Aqui no Rhino 6 eu gosto de colocar ele aqui, ó. Coloca esse bichinho aqui, quem está usando o daqui da escola, tá? Essa é uma maneira de trabalhar com essas curvas, mas o importante dessas curvas mesmo, o que faz o desenho, são esses pontos de controle, ó. Quando eu clico em cima da curva, ele aparece... não aparece os pontos que eu cliquei. Ele aparece os pontos de controle da curva que estão aqui. Vamos ver eles rapidinho, como é que eles funcionam. Ver um pouco do... esse daqui, né? Esse bichinho daqui. Esse aqui é o Gumball. Vou desligar no meu também. Depois a gente fala do Gumball, que o Gumball ajuda pra caramba. Agora os pontos estão aparecendo os dois, o de controle e o de... mas é isso aqui, ó. Deixa eu mover isso aqui pro lado. Mover isso aqui para baixo. Ele tá aparecendo, na verdade, só os pontos de controle. Aquele ali são os pontos que estão ali de guia pra gente clicar. Isso. Oi? Esse aqui é o 6,
Os menus. No Rhino 8 também, eu acho que a versão do Mac é um pouquinho diferente. Essa organização, deixa eu dar uma olhada. Ele aparece aí. Não sei se é isso que é customizado. O comando está junto com esse negócio. F2. Ele aparece os dois no comando. Esse aqui é o histórico com F2. Acho que não. Acho que a forma de trabalhar no Mac ele prescinde dessas organizações. Tá. São essas daqui. E a outra forma de desenhar curvas, ó, ela é diretamente, ela é por pontos de controle. São os mesmos pontos de cima, equidistantes, ó. A curva não fica em cima da linha dos pontos que eu cliquei. Os pontos de controle agora que estão naqueles lugares que estão marcados. Né? Os pontos de controle são todos esses que estão aparecendo. Tá? Eu marquei no de baixo, usei esse comando aqui. Eu fui clicando nos pontos aqui embaixo. Ó. Eu tenho duas sequências de pontos para a gente ver. Tá? Eu usei esse daqui, ó. Você vê esse daqui, ó. Tá escrito aqui. Curve. Com esse atalho. E esse aqui eu usei esse aqui. Interp CRV. E aqui está o atalho dele. Para cima. Muito bem. Trabalhar... Bom, curva de grau 3, superfície de grau 3, é o que a gente usa para... É o que é mais usado para forma livre. Para quem está interessado em forma livre, você vai o grau 3, porque ele já dá dupla curvatura, a curvatura é sempre lisa, e essas coisas vão funcionar sempre. Tem uma questão com o grau das curvas, que é o seguinte, ó. Eu tenho um mínimo de pontos que eu preciso para uma curva de determinado grau. Para uma reta, uma curva de grau 1, eu preciso de quantos pontos para definir uma reta? 2 pontos, tá? 2 pontos eu defino uma reta. Se eu preciso de uma curva de grau 2, um arco, uma parábola, eu vou precisar de pelo menos 3 pontos, né? É sempre o grau mais 1, tá? Para uma curva de grau 3, eu vou precisar de pelo menos 4 pontos para definir ela. E ele vai fazer esse cálculo matemático. Um grau 3 tem que ter uma curva muito suave para formas que você quer que sejam realmente orgânicas, tá? Na hora da fabricação, isso vai ser transformado em painéis. Provavelmente tem plugins para você transformar parametricamente em painéis isso, e você vai construir através de painéis mais simplificados, ou retificados, ou dobrados, conformados, para pegar a curvatura da superfície. É assim que as pessoas, é assim que o Frank faz, que o Zahradid faz, a Zahradid faz, os escritórios fazem, tá? Pronto. Falar um pouco mais. Pronto, graus, né? Ó, eu tenho um comando aqui chamado. Eu tenho um comando divide, tá? Para curvas. E tenho um comando rebuild, que pode parecer que fazem coisas parecidas, mas não. O comando divide, meu atalho dele aqui é div. A carinha dele é esse daqui. Vou procurar ele aqui para ver se eu acho nas minhas curvas. Onde é que ele está? Você pega perto de uma ferramenta dessa sem encosta o mouse e aparece o help, um né? atalho, tipo um atalho dizendo que esse daqui é CV, essa curva. Porque ele vem, de fato ele não tem isso. Ele vem com poucos atalhos e esses atalhos eu acabo mudando para ele ficar parecido com o AutoCAD e a gente economizar um certo tempo. Não estou achando o comando de divide aqui. Ele tem um atalho chamado div, tá? Aqui em curve, point objects, eu vou ter aqui o divide, pelo tamanho e pelo número de segmentos. Seria equivalente ao divide e o measure do AutoCAD, tá?
Mas eu vou mostrar ele aqui, ó. Eu vou clicar nessa curva, vou digitar div aqui no atalho. Eu vou escolher... É porque, na verdade, ele é o mesmo... Quando a gente chama pelo comando aqui, ó, divide, ele vai ter dois modos, ó. É pelo tamanho, pelo comprimento. Eu estou aqui pelo número de segmentos e eu posso trocar ele para o comprimento, tá? Eu vou cancelar ele aqui e vou chamar ele de novo. Select Curves to Divide, tem essa daqui. Dou Enter. E ele está aqui pelo tamanho. Eu vou clicar esse e dividir em 5 partes mesmo, tá? Eu vou clicar 5, Enter, se não tiver isso. Daqui. E ele dividiu aqui minha curva em 5 partes. Mas, na verdade, ele só criou pontos, tá? Ele criou 6 pontos na minha curva, porque tem um no começo e outro no fim. Ele criou pontinhos aqui em cima da minha curva. Minha curva continua sendo uma coisa inteira, tá? Minha curva, ela tem... Minha curva, ela tá aqui, ela é inteira. Ela tem 2 pontos de controle, porque ela é uma curva de grau 1. Ela vai ter que ter 2 pontos de controle. E ela continua ali inteira, tá? Eu poderia fazer algumas coisas com ela. Vamos ver aí o que está acontecendo. Digita divide. Não aparece a opção de número. Tá, divide por line. Não, é number. Isso eu não estou dando. Vou clicar em algum objeto. Clica na curva. Não, já selecionou. Vamos para dividir. Escrever vai. Enter. O que ele vai fazer é isso, ele vai criar pontos. É a mesma coisa que usar um divide no AutoCAD, ele vai colocar pontinhos ao longo de sua curva. Ela pode ser reta, ela pode ser uma curva de qualquer grau. Ele vai calcular ali como é que ele divide essa curva em segmentos de igual medida, tá? O outro, por comprimento, seria o comando Measure no AutoCAD, que quem vê topografia e tem que fazer um estaqueamento de uma rua, sabe como é que usa o Measure. Geralmente você pega a rua e põe estacas aqui distantes para marcar todo aquele percurso com coordenadas, etc. E geralmente em 20 metros é uma coisa para rodovia. Para uma via urbana a gente pode fazer menos do que isso. Mas vai ser por aí, né, que a gente vai usar. Pronto, vou apagar esses pontos aqui que ele criou. Eu selecionei pela janela, né? Selecionei assim, apertei Del, depois selecionei o último e apaguei. Apaguei. É igual o crossing do AutoCAD, né? Quando eu abro uma janela da esquerda para a direita, eu vou selecionar só o que está completamente dentro da minha janela, da esquerda para a direita, isso mesmo. E da direita para a esquerda, ele seleciona o que está dentro e o que está cortado. Eu apago o comando Del, com a tecla Del. Não é selecionado. Você selecionou uma parte. Porque eu selecionei aqui, depois eu teria que desselecionar a reta apertando o Ctrl, né? Segurando o Ctrl e clicando, eu selecionaria aqui. Eu poderia fazer assim também. Eu vou usar um outro comando para redividir, que é esse aqui, ó, Rebuild, ó. Ele está aqui, ó. É esse daqui, esse carinha aqui trabalhando, tem 2, mas é esse daqui, ó. Esse primeiro que está trabalhando na curva. Esse aqui que é não uniforme, não é esse aqui, ó. Ou para quem está com os atalhos instalados, RB, Enter. Selecione curvas, extrusões ou superfícies.
Apagar os pontos? Vamos nessa. Tá, então você vai pegar um ponto, eu vou dizer comando, né? Eles trocam um ponto por comando. Tá, vamos ver o que é que o rebuild dá pra gente. Rebuild é, sabe aquela superfície que eu faço rapidinho, uma superfície complexa e tal, eu uso o rebuild para superfície. Eu vou explicar como é que faz aquilo, que você puxa o negócio e ele tá com a superfície maluquinha, tá? É isso que eu quero explicar. Eu vou pegar esse bicho daqui, ó, vou digitar RB, vou dar um Enter, já selecionei, vou dar um Enter, e ele vai me dar aqui, ó, uma contagem de pontos e um grau para essa curva. Quantos pontos eu quero dividir ela e qual é o grau? Esse daqui é o atual. Atualmente ela tem 2 pontos e ela é de grau 1. Ele está me sugerindo aqui, por uso anterior meu do software, sugerindo que eu divida em 5 partes e use grau 3, tá? Eu vou dividir em 5 partes, mas vou dividir em grau 1, tá? Vou deixar aqui como grau 1 a curva ainda. Tem um delete input que ele vai apagar a linha que eu tenho, eu posso usar ou não. Enfim, e aí são essas coisas que a gente vai ver aqui como é que elas funcionam. Eu vou trocar para grau 1 e eu vou deixar em 5 partes. Grau 1 primeiro, ok. Agora, ó, quando eu clico na minha curva, eu tenho 6 pontos desenhados nela. 1, 2, 3, não. Eu tenho 5 pontos desenhados nela. Ela está dividida em 4 partes, tá? Eu criei 5 pontos nela. Ela dividiu em 4 partes. Agora, isso daqui não são pontos desenhados em cima da curva. São pontos que eu posso manipular, ó. Clico nesse pontinho daqui, digito M, Enter, que é o Move. Movo ele aqui para baixo, ó. Ou melhor, vou pegar esses 2 pontos aqui. Move. Clica num ponto, M, Enter. Selecionei os 2. Com o Shift, você seleciona mais de um, ó. Ele criou aqui, ele transformou minha linha em uma polilinha. E ele criou esses pontos aqui que eu posso controlar características da curva. Não tem nada. Clica aí. Não tem os atalhos aí, não? Pronto, aí você vai clicar aqui. Você já selecionou. Você vai selecionar um ponto que você quer mover. Com Shift você pode selecionar outro ponto. Porque se você der um move com a linha ali, ó, ele vai a linha toda. Ele vai só essas partes aqui. Olha o que é que eu fiz aqui. Só para ficar claro. Eu cliquei na linha para ela ativar os pontos de controle dela, tá? Eu cliquei no ponto de controle aqui para ele selecionar o ponto de controle. Apertei o Shift, cliquei com outro ponto de controle. Depois eu fui no comando Move, ó. Eu chamei o comando Move aqui pelo atalho M. Move, né? Pode escrever Move, pode chegar no atalho. Pode procurar ele aqui, ó. Ele está em vários lugares o Move, né? Mas geralmente em Transform eu vou ter aqui o Move. Cadê ele? Aqui, ó, é o primeiro aqui da aba Transform. É o atalho, né? O jeito de você trabalhar é o atalho. Bom, o que é que eu posso fazer com isso daqui? Vai para baixo, Vou mostrar outra. Tem outra forma de mover que é mais interessante. Mas, ó, se eu apertar o Rebuild de novo, ó, eu posso mudar esse grau para 2. E agora, meus pontos de controle estão no mesmo lugar, mas minha curva ela já está em formato de arco. As curvas de grau 2 são o círculo, o arco, a elipse
a hipérbole, a parábola. Essas são as curvas de grau 2, tá? É isso que você vai conseguir desenhar. Aqui eu acho que eles estão como arcos, e eu tenho controle sobre isso. Se eu botar grau 3 nela, ela vai para a curva... Bom, aqui ele vai ter alguma... a gente vai conseguir fazer outras edições nela. Mudei para grau 2. Dei o rebuild, mantive os 5 e botei para grau 2. Aqui, vou com RB de novo e posso botar ela para grau 3, que ela vai me dar a maior flexibilidade para a edição, tá? Basicamente, o que a gente tem que saber de grau é isso. E a gente tem que saber que uma curva de grau 3 com 3 pontos não vai dar certo. Ela tem que ter pelo menos 4 pontos para definir uma curva de grau 3. A de 2 vai ter que ter pelo menos 3 pontos. É basicamente isso que você tem que ter em mente para fazer esse desenho. Esse tipo de geometria no computador é um negócio que chama NURBS, que é a geometria que te dá mais suavidade para esse tipo de desenho, e é por isso que o Rhinoceros é usado na arquitetura de forma orgânica bastante. Ele é usado para design de produto, para design de sapato, para design de navio, arquitetura naval, design de barcos, etc. Veículos, uma série de produtos, porque ele tem uma capacidade, você tem precisão e você tem fluidez, né? Você tem um flow. Ele tem a transição mais suave, e você tem a reta sempre orgânica, assim, né? Ele te dá uma organicidade maior. Você pode usar coisas maiores que grau 3, mas eu não vejo muito sentido, vai aumentar a sua computação, vai ter que fazer mais conta no computador, em cenários grandes, e eu não vejo tanto benefício em termos de forma. Até o grau 3, ali o grau 3 é para trabalhar com formas complexas, é o que o pessoal usa, tá? Bom, mostrar mais umas coisas aqui, que a gente pode mover mostrar o Gumball aqui, que é um atalho legal para a gente fazer as coisas. O Gumball ele te dá várias possibilidades. O Gumball aqui eu desliguei, porque tinha gente que disse que estava desligado aqui nos computadores, e eu liguei ele aqui embaixo, ó, esse negócio chamado Gumball. E vou para o 3D para a gente ver algumas coisas que ele faz. Selecionei uma curva, vai aparecer um negocinho aqui para mim, tá? Significa, eu tenho alguns símbolos aqui, as setinhas são Move, tá? Esses arcos aqui, eles funcionam como Rotate, os quadradinhos aqui funcionam como escala. E a gente faz isso sem precisar digitar comando. E a gente consegue fazer isso até com precisão. Primeiro eu vou mostrar sem precisão como é que a gente faz. Oi? Sim. Aqui não ficou não, ó. Os seus pontos de controle são ligados por linhas retas. A linha é aquilo ali, é isso aqui, tá? Pronto, agora eu tenho um Gumball aqui. O Gumball ele permite muita coisa e é esse truque que eu uso para fazer aquele negócio rápido. Se eu chegar na seta aqui e arrastar, ó, eu movo. Eu cliquei na flecha, né, nessa pontinha daqui. Eu movo no Y. Se eu arrastar para cá, eu movo no X. Se eu arrastar para cá, eu movo ao contrário. Z primeiro, Y depois e X é o último, tá? Foi o último que eu cliquei. Vermelho é o X, verde é o Y, azul é o Z. Se eu chegar aqui e mexer nessa rotação aqui também, eu vou rotacionar esse elemento, tá? Vou dar um Ctrl Z para voltar. E aqui eu tenho escala, mexer na escala do objeto em uma dimensão só, ou esse daqui, ó, quadradinho. E quando você muda a visualização, quando você navega, vão aparecendo outras coisas, ó. Tem um plano aqui formado por linhas vermelhas e verdes. Se eu clicar nesse plano e arrastar, eu vou arrastar meu elemento só no plano XY, tá?
X vermelho, Y verde. Em outras visualizações, eu vou ver outros planos desse. Eu quero mexer. Ele não vai sair da base, né? Ele vai ficar ali na base, rodando, tá? Se eu quiser mover ele com precisão, ó. Deixa eu ver como é que está onde você tá. Vamos ver. Eu estou aqui. Clica aqui 2 vezes para ficar maior. Aqui, ó. Pode ser aí 2 vezes. Isso costuma fazer isso. Clica aí, ó. Tá. Ele é desses 2 eixos e não desses 2 isso. Você vai mover ele assim, né? Quando você muda a visualização, você vai ver aquele plano. Ele vai. Se você mudar o ângulo, você vai ver. Se for mais próximo da vista de cima. Você deu um lock, deu um cancela. Agora assim, em forma ali, sim. Se eu for para, dependendo da visualização que eu tiver, ó, ele mudou aqui, porque agora eu estou mexendo ele preso no plano XZ. Depende de onde você está olhando o objeto, você vai orbitando e ele vai mudando, né? Eu estou aqui mais próximo, ele está aqui. Ele vai mudar um pouquinho, tá? Agora, com precisão, clica 2 vezes na seta. Na verdade, eu arrasto para mexer sem me importar com as medidas e eu clico na seta para indicar uma medida, tá? Ele vai mover positivo na direção da seta e negativo na direção contrária à seta. Aqui é a história, tá? Botar aqui 5 metros, ele vai subir 5 metros, ok? Eu clico uma vez só na seta que eu quero mover, ó. Ele vai aparecer aqui uma coisa para mim. Eu posso botar aqui para -5, ele vai mover na direção contrária que a seta está apontando. Para cada seta a gente consegue fazer isso. Essa bolinha daqui, ó, é um extrude. Ele vai fazer uma extrusão para você, se você pega aqui na bolinha. Se eu clicar uma vez na bolinha e botar aqui 3 metros, ó, ele vai fazer uma extrusão de 3 metros, tá? Tem a bolinha aqui, ó. Clica na bolinha, vai aparecer uma... A bolinha é um extrude, tá? É um comando de extrusão. Extrusão de curva. Chego aqui, puxo aqui, ele fez a extrusão para mim. Clica na bolinha e coloca 3 metros. Você faz exatamente o que você quer fazer. A visualização é aqui, ó. Eu estou usando Shaded. Eu gosto de usar Ghosted para modelar ou X-Ray. Que ele me dá uma transparência, eu consigo enxergar os pontos aqui atrás, me dá uma noção legal. Para modelagem eu gosto de usar esse. Tá? Vamos ver o que mais que a gente consegue fazer com esse bichinho. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Com o Ctrl eu vou mover esse negócio. Com o Alt. Se a gente segurar o Alt, ó, se eu quiser mover aqui, segurar o Alt e clicar aqui, ele vai fazer uma cópia. Se na hora de você clicar, se tiver com a tecla Alt apertada, ele vai fazer uma cópia do seu objeto. Ó. Eu quero mover ele aqui, quero fazer uma cópia dele para cima. Eu aperto o Alt, clico aqui na seta, ponho aqui 3, ó, ele faz uma cópia da minha seta, do meu objeto. Ó. Esses elementos é aqui. Isso aqui agiliza algumas coisas, tá? Qual é o truque que eu uso para fazer aquele desenho que eu já mostrei para vocês aqui como um exemplo, tá? A sequência de passos eu desenho um plano, eu desenho uma superfície plana, retangular, eu dou um rebuild na minha superfície plana, para ter pontos de controle dentro dela,
e ponho ela para grau 3. Depois eu seleciono os pontos que eu quero mover ali, abro a janela de seleção, seleciono os pontos que eu quero mover e uso o Gumball para mover os pontos. Para mover no Z. Aquele truque é esse de desenhar rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. O comando que eu uso, ele está aqui em Surface Tools. E ele é esse bichinho daqui, ó. Um plano retangular por 2 pontos. Ele tem um atalho, eu botei um atalho para ele que é PE. Então você pode clicar aqui ou pode clicar em PE. Digitar PE, quem configurou os atalhos, obviamente. Desenha um plano aqui. Tá? É isso que eu fiz. PE ou esse atalho aqui, desenha um plano. Tá? Depois eu vou usar o mesmo comando Rebuild, ó. Ele vai ser o mesmo comando. Ele tem um ícone aqui também, para fazer um rebuild de uma superfície. Mas é o mesmo atalho de curva, é RB. Quando você dá o comando Rebuild, quando você chama ele pelo atalho, ele vai dizer selecione curva na superfície que você quer aplicar o Rebuild. Tá? E aí a gente vai ver uma outra característica que vai ser importante. Eu vou digitar aqui RB, porque eu gosto de atalho. E ele vai ver uma outra característica, ó. Um negócio chamado U e V. U e V é a coordenada x e y da superfície. Tá? A superfície ela tem uma direção que ele chama de x, uma direção que ele chama de y, e ele tem um sistema de coordenadas locais na superfície. Mas é x e y para a superfície. Aqui ele está... Atualmente eu tenho 2 pontos, e atualmente essa superfície é de grau 1. Se eu usar esse truque com grau 1, aí o que é que eu faço aqui? Eu ponho... O segredo para trabalhar com NURBS é ver o máximo que você quer fazer com o menor número de pontos. Quanto mais pontos eu tiver aqui, mais difícil vai ser controlar essa forma. Assim, eu vou ter que ter mais cuidado na hora de selecionar os pontos. Então, eu dou um exemplo, eu ponho assim 5, 5 e 3, para fazer aquele exemplo rápido, que geralmente dá certo. Geralmente a forma fica mais ou menos bonitinha. Aqui, se eu fizesse isso com grau 1, o que é que ia acontecer? Vou botar aqui grau 1. Vou botar 5 ali também, que eu acho que é uma boa medida para esse exercício. Sim, não, ela é... Você pode ter grau 1 em uma direção e grau 2 em outra. Como é um espaço contínuo, né? É um x e um y. Vou botar aqui em 1, para ele ficar feio, primeiro. Depois a gente muda para 3, tá? Ele deu aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ativar meus pontos de controle, ó. F10. Para a superfície, geralmente, ele não ativa direto. Eu apertei aqui. Opa, peraí. RB. Ele tá. Eu botei 5, 5, 1 e 1. E dei OK e não cancel. Ele tá aqui, ó. Pronto. Selecionei aqui minha superfície. Eu tenho que apertar o F10 para ele selecionar os pontos de controle, tá? Vou selecionar aqui esses pontos de controle daqui e vou jogar para cima alguma medida, tá? Tá retão, porque o grau é 1, tá? Se eu fizesse com grau 3, ele teria... Eu fiz o rebuild com grau... Geralmente eu faço, quando eu faço isso, eu ponho para 3 logo, mas só para a gente mostrar aqui as diferenças, ó, dos graus. Oi? Tá, ó, vou fazer tudo de novo. PE, desenho aqui meu bichinho, tá? Tá ele aqui. Seleciono ele, ou chamo o comando Rebuild, ou seleciono e chamo o comando RB, ou clico nesse carinha aqui trabalhando com a superfície, tá? Esse primeiro que tem a superfície azul e tal, esse daqui, tá? É o Rebuild, é o mesmo comando das linhas. Aí fiz essas alterações aqui, ó, para grau 1, tá? Ele tá aqui, eu vou dar um OK, e ele só desenhou mais isocurvas no meu elemento, tá? Essas curvas aqui, elas não aparecem no final. Elas são aquelas coisas de construção da geometria do programa. Elas ajudam em algumas estratégias de modelagem, e por isso que ele visualiza na maior parte das coisas. Oi?
Peraí. Tá, põe aí o valor. Tá, você está com o negócio aqui menos 1. Vamos começar por aqui. Vou botar isso aqui para 1. Troca isso daí. 1, delete, 0. Tá, ele está brigando com você. Outra vez ele fez 0 aqui, ele vai estar pronto. Entre 0 e 1. É esse daqui. Pronto, vai ser. Esse aqui vai ser 5. É aquele menos 1. É aquele menos 1 que estava bagunçando. Grau menos 1. mudava ali, mudava em cima. Entendi. Aí você vai ter aqui, vai estar uma das opções de visualização. O F10, ele me deu aqui a superfície, ele mostra as isocurvas nesse modo de visualização, e outros ele não mostra. Se eu botar no render dali, ele não vai mostrar as isocurvas, porque não faz parte da lógica você renderizar com isocurvas. Eu vou clicar nele aqui, ó, e vou apertar o botão F10. Em superfície eu tenho que ligar os meus pontos de controle. Esses são os pontos de controle. Selecionei aqui o que eu queria. Apertei o Shift para selecionar mais um. E movi isso aqui para cima. Tem que selecionar os pontos. Movi aqui para cima com uma medida que eu achei conveniente, tá? Professor, o meu não aparece essa malha quadriculada nessa mesma tipo de visualização que você está colocando. Acho que eu estou colocando. Tá, clica nele aí, aperta. Vai no Rebuild. Talvez seja. Tá certinho, mas eu tô aqui até no formato que você botou, entendeu? Tá. Até nesse De fato, daqui ele também não tá. aparece. Ele Não sei se está eu- desabilitado. Do no X-Ray, se aparece? Não. A gente teria que mexer nessa configuração daí para acertar. Mas deixa aqui no shader para ver se ele aparece no shader. Não. No wireframe só. Tá. Isso aí não vai importar tanto. Para esse exemplo. Não, porque você vai ter que selecionar com F10. Vou ter que selecionar esse objeto daqui e apertar F10. Selecionar a superfície e apertar o F10. Foi? Não, você vai usar o fonte. Aí agora Para quem está com notebook, às vezes, dependendo da sua configuração, você tem que apertar FN e segurar o FN e apertar o F10. Para quem configura o computador, assim, tá? Quem quiser desconfigurar, depois me chama. Tá aqui esse bichinho. Tá, o que é que eu vou mostrar? Eu vou no Rebuild de novo, ó. E vou trocar esse grau aqui para 3 em um lado, 3 no X e deixar 1 no Y. Só para a gente ver que ele pode ficar... ele está com retas nesse sentido, ó. Aqui são tudo retas e no outro sentido não, tá? Tem aplicações construtivas disso daqui, né? Eu estou apoiando curvas em cima de retas. Eu estou tendo um elemento reto e um elemento curvado em uma direção só. E forma livre, o que eu faço geralmente é que eu vou direto para esse de cá, RB 3 aqui. É isso que eu faço geralmente, tá? Que ele fica com a forma geralmente suave. Nessa configuração 5533, puxa ali, ele fica, tá? Esse 5 vai depender do nível de detalhe que você quer essa curva, mas se você coloca muitos pontos, fica mais difícil de você dar suavidade para a curva, você tem que trabalhar mais, mexer nas posições intermediárias, mas você sempre pode refazer, você sempre pode dar um rebuild na superfície, refazer o número de pontos, modelar, dar outro rebuild, modelar. Você pode fazer isso de diversas maneiras, até ficar com a superfície suave que você quer. Esse é o truque. Indo direto, ó, fazendo direto, apagar aqui, eu digito PE, faço esse objeto daqui, seleciono, digito RB, troco para 5533,
Aperto o F10 ou Function F10, seleciono aqui uma quantidade de pontos e faço alguma edição nele aqui, ó. Esse é o... isso daí que eu mostrei para vocês como é que isso funciona, tá? Esse negócio de você ter... Esse controle todo é importante em modelagem paramétrica. É um atalho que eu botei para esse comando daqui, ó. Esse plano com 2 pontos. Para quem instalou. Deixa eu atalhos aí pra... Foi. Na aula retrasada também. Não, na retrasada não teve, né? Já tem... Eu mostrei como é que instala. Mas é ali no site. É facinho, ó. Quem quiser instalar, é aqui, tem atalhos aqui do lado. Você vai baixar o arquivo de atalhos. Aconselho que você dê clique com o botão direito, salvar link como, ou guardar link como, dependendo do seu navegador. Como eu sei a tradução dele. E aí você vai seguir esse espaço aqui, ó. Tools, Options, Aliases, Import. Vai procurar o atalho e tal. Digita IPE para ver se ele vai. Esse daqui é o truque, tá? Desenha essas coisas. Coordenado V é importante, tá? Em modelagem 3D. Para modelagem parâmetros. Se eu quiser aplicar um sistema de entrevistas aqui, eu vou ter que escolher a direção dele, se é U ou se é V. Eu vou ter que criar linhas aqui intermediárias no U ou no V para ser a base da entrevista. E a partir daí essas coisas vão. Então, pelo menos entender... pelo menos para entender o que é que está acontecendo, né, internamente, o conceito de UV é isso aí, tá? É um X e um Y, só que ele é da superfície, do objeto que a gente está trabalhando. Ele não é o geral, não é o do mundo, não é o coisa. Aquela ideia de curva parametrização, né? Parametrizar uma superfície, ou normalizar, como ele chama no Grasshopper, normalizar a superfície. Mexer com as coordenadas dele e saber como é que a gente entra em contato com elas. Então, é isso daqui. Grau a gente tem que saber. O que é que eu não consigo fazer aqui? Eu não consigo fazer um rebuild de 3 com grau 3. Vou precisar pelo menos de 4. Eu vou dar um OK aqui. Ele fez aqui alguma coisa, ó. O meu objeto. Como é que ele está agora? 3322. Ele baixou um grau aqui para mim, ó. Eu estava botando 3333, dei Enter, ele baixou um grau aqui, que ele não conseguia resolver uma curva de grau 3 só com 3 pontos. Tem que ter pelo menos 4. Essas regras a gente tem que lembrar, tá? Demais a gente não vai fazer conta com isso, tá? Essa é só isso aí. O pessoal já fica fácil. Você fala curva o que é o grau de uma curva, o pessoal já fica, né? Já fica meio assim. Mas é só isso. Só isso daqui, tá? Por que ele abaixou um grau aqui? Porque não é possível definir uma curva de grau 3 só com 3 pontos. Ele resolveu manter aqui, baixou o grau e não me disse nada, que eu achei que ele devia ter realmente dado uma mensagem. Olha, vou baixar o grau aqui porque você esqueceu do negócio lá do 8º ano, da 7ª série. Né? Você aprendeu lá. Então, pelo menos um aviso eu acho que ele devia me dar, né? É isso daqui, tá? Vou cancelar aqui e vou voltar aqui. Para hoje é isso, tá? Eu queria entrar logo na parte de Grasshopper. Eu ainda tinha planejado uma aula nesse esquema, da gente ir com a interface acompanhando. Oi. O Grasshopper faz o seguinte, ó. Eu dei esse exemplo na aula passada, eu vou falar aqui de novo. Vou apagar essa curva aqui. O que é isso daqui? Eu dei um comando loft que ele vai interpolar uma superfície aqui, tá? Aí eu vou chamar o comando aqui que é LO nos meus atalhos, né? Lembrando que... Pronto, aí chega aqui, aí eu dou um Enter, aí ele fez essa superfície. Aí eu quero analisar essa superfície daqui. Eu quero ver, fazer o que faz em projeto, que é propor mudanças, tá? É mexer nesses elementos. Se eu pego um bichinho desse aqui de curva, ó, até aproveitar para mostrar, vou rotacionar ele em torno do eixo Z. Eu vou clicar aqui nesse arcozinho que tem aqui, ó. Ele tem um arco aqui em azul
é o que rotaciona em torno do eixo Z. Clico no arco, ele me dá umas setinhas aqui, que é a posição positiva. Se eu quiser ir para o outro lado, eu digito menos. Se eu quiser botar 10 graus aqui, ele vai rodar na direção das setas, tá? Ele rodou aqui, mas agora minha superfície não foi afetada. Eu teria que apagar a superfície e dar um loft de novo. E colocar esses elementos aqui, tá? Tá aqui. O que é que eu vou fazer com o Grasshopper? Eu vou dar o mesmo comando loft nele. Eu vou chamar aqui o Grasshopper. Ele vai demorar um pouquinho para abrir. É a primeira vez. Nessa sessão, né? Isso é Mac. Oi? Eu não, eu só não sei. Aí, ó. Então é o meu mesmo que tá aqui. É o meu que não é legal, não. Ó, eu vou fazer isso aqui rápido, depois mostro o que é que tem que estar fazendo. Vou chamar o comando loft aqui por atalho, para facilitar. Vou clicar... Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ligada, não. Vou clicar aqui nesse negócio, vou selecionar múltiplas cores e vou clicar nesses elementos aqui. O que é que o Grasshopper vai te dar? Ele marcou aqui a superfície para mim, certo? Ele vai ficar em vermelho ou em verde se eu estou funcionando. Isso daqui é um comando loft igual que a gente usou, tá? Isso daqui é a seleção das curvas que eu estou usando para fazer o loft, tá? O que é que acontece aqui? Se eu pegar, por exemplo, essa curva da base e colocar um rotate aqui de -10, ele vai atualizar a minha superfície automaticamente. Se eu pego esse elemento daqui e subo ele 6 metros, ó, ele vai atualizar minha superfície automaticamente. Você cria uma cadeia de comandos, tá? E é tudo baseado nos comandos do software mesmo. Vai ter um loft, vai ter um pipe, vai ter um extrude, vai ter transformar contorno em superfície sólida. Então, por isso que eu acho importante a gente conhecer essa interface e porque às vezes eu acho melhor você editar uma curva que você tem nessa interface do que fazer isso aqui. Eu poderia gerar 3 elipses parametricamente, mexer na rotação delas e ficar trabalhando tudo com o slider ali. Dependendo da forma que você quer trabalhar, vai ser a melhor. Dependendo do desenho que você quer alcançar, às vezes você tem uma curva guia, tem uma superfície para controlar no rinoceros, pode te dar um resultado investigativo de forma melhor, tá? Mais interessante. Então, se você não conhece isso aqui muito bem, você vai usar isso aqui até um certo ponto e vai dar certo. Se você está vendo isso daqui, está vendo isso daqui, você tem o melhor uso da ferramenta, tá? Então, essa parte básica, para mim, é importante. A gente perdeu umas aulas para falar do rinoceros, é muito parecido com o AutoCAD, mas vale a pena relembrar, vale a pena... É igualzinho, né? Ele só é melhor para 3D. Ele aparece em 2 páginas. Esse daqui é basicamente para ignorar agora. São alguns scripts prontos, você pode querer dar uma olhada. E isso daqui, na verdade, são esses scripts. Isso aqui que é a página do Grasshopper. Se você arrastar qualquer coisa para a tela, pega aqui esse negócio de curva aqui e arrasta ele para a tela. Solta ele aí na tela. Ele já abriu um objeto aqui para... É um cubo. Ele está com visualização diferente do meu, mas é aquela mesma coisa que está ali. Se você for aqui em superfície e procurar loft, você vai ter um loft aqui. Ó. Clica nele e clica na tela. Clica aí. Mexe ele para frente. Você pode ligar esse bicho com esse. Arrasta dessa ponta para essa. Para ver essa interface. Agora você clica aqui no curve, clica com o botão direito nele. Select Multiple Curves e clica naquelas 3 curvas ali na ordem que você vai ter o resultado. Tem alguns detalhes que eu vou precisar de mais tempo para explicar.